E aí dormi em paz. E assim era a minha vida, sofrida. Meu pai, porque minhas irmãs escutavam meu pai falar que eu não era filha dele. E minhas irmãs não têm culpa, que eram crianças. E ela escutava aquilo. E ela pegava e escutava e acreditava que eu não era irmã delas. E aí sofria dessa maneira. Fui criada assim. E eu vou contar mais uma obra, porque um dia minha mãe estava fez uma madeira para o meu irmão Paulo, nunca mais esqueço. Minha mãe, aquela mamadeira era tempo de mamadeira de vidro, sim, de vidros. Aí ela deixou esfriar na panela, deixou esfriar com água para poder esfriar para dar para o meu irmão. E aí, eu não sei o que aconteceu, era de manhã, e meu pai pegou aquela mamadeira, jogou no rosto da minha mamãe, e saiu, cortou o rosto da mamãe, saiu sangue do rosto no rosto da mamãe, e eu comecei a gritar, era mais ou menos, tinha seus 5 anos, ou para 6, comecei a gritar, e ele veio atrás de mim, para me matar. Eu falei, meu Deus, se ele jogou uma mamadeira no rosto da minha mãe, tá saindo sangue, e ele vem para me pegar, ele vai me matar. Porque ele nem quis saber se a minha mãe ia viver ou não. Comecei a correr. E corri no quintal. E eu tinha uma cerca que é de madeira, mas uma madeira que não é junta, ela é bem larga, que dava para ver de um lado para o outro. Bem larga mesmo, assim, dava para ver. Quem estava ali atrás da madeira, dentro da cerca, dava para ver. E aí eu peguei e falei, Senhor Jesus, eu vou esconder aqui atrás dessa cerca de madeira. Eu sei que o meu pai vai me ver. Eu sei, Senhor, que meu pai me pegar, ele vai me matar. Senhor, tenha misericórdia, faz uma obra, um milagre, faz o meu pai não enxergar, faz o meu pai ficar cego, Senhor, para que ele possa não me ver. Eu agradeço a Deus, irmandade, que eu via meu pai, que nem um espírito mau no quintal me procurando, e eu olhando ele lá atrás daquela cerca, e ele não me viu, ele ficou perto de mim ali, e eu falei, agora acabou comigo mesmo, agora ele vai me encontrar, pois ele não me encontrou, não me viu. E eu agradeço a Deus que o primeiro assim que eu entendi de milagre foi nesse dia que Deus fez o meu pai ficar cego. E eu agradeço a Deus por isso. Ele pegou o caminhão e foi embora trabalhar. E aí chegou os vizinhos, socorreu minha mãe, deu banho na minha mãe, deu uma madeira para o meu irmão. E eu saí atrás da cerca porque eu pedi socorro para os vizinhos. E, irmandade, eu agradeço a Deus e todas as lutas, todas as provas, o Senhor tem carregado eu e a minha família nos braços, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por muitas e muitas obras. Uma obra também que eu agradeço a Deus também, que quando meu pai tinha caminhão, não sei o que aconteceu, me empurraram de uma altura muito alta. Um fala que é de uma árvore, outro fala que é de caminhão, que a gente brincava muito em cima do caminhão. Bati o cérebro no chão e eu fiquei ali um mês, indo para o hospital, voltando. Os médicos falavam que eu tinha verme, outro falava que eu tinha gripe, outro falava... Fiquei um mês. Aí entrei em coma. Quando entrei em coma, a ambulância veio e me levou. Aí, por ponto de socorro de Poá. Chegou no ponto de socorro de Poá, os médicos falaram, olha, a gente nem sabe que essa menina tem, ela vem sempre aqui. A minha mãe escutou e ela passava roupa, há muitos anos atrás, para um médico. Ela bateu, era 11h30 da noite, ela bateu a porta, a campainha, aí falou, quem é? Falou, a Regina. Eu sou aquela que passei roupa para o senhor, o senhor lembra? Ah, Regina, o que você quer? O que aconteceu? Olha, minha filha está lá no posto médico de Poá,
no centro de saúde de Poá, e ela está em coma. Ela caiu, está em coma. E os médicos não sabem o que ela tem. Ele disse, eu vou telefonar lá, se ela pode ir indo para lá. Se ele não resolver, eu vou indo para lá. Se ela pode ir. Aí minha mãe pegou e chegou. Quando chegou lá, no posto de saúde, os médicos olharam para ele e falaram, por que a senhora entregou a gente para o doutor, para o diretor daqui? A senhora entregou nós para o diretor, porque ele é diretor desse posto de saúde. A minha mãe falou, eu não sabia, eu passava roupa para ele, fui pedir ajuda, porque vocês falaram que não sabia o que ela tinha. Ele falou, ele é diretor do posto de saúde. Ele falou para nós, se nós não saber o que ela tinha, que nós tínhamos que estudar mais, porque ele vinha para cá. E nós resolvemos fazer um teste de meningite. E já sabemos que a tua filha tem. Ela tem meningite. Já tem uma ambulância para levar ela para São Paulo, para Milho Ribas. Ali, Mandade, fiquei no hospital de Milho Ribas, em coma, uma semana. Aí, quando eu abri o olho, nessa época de uma semana, meus médicos falavam para minha mãe, eu vou esperar um pouquinho que vai travar o telefone. Aí, Mandade, uma semana de coma, nesse período, os médicos falavam para a mamãe, se a sua filha viver, ela vai cair morta, tem duas opções, a senhora escolhe qual das três que a senhora quer, morta, paralítica ou louca. A minha mãe chorou, grandemente chorou minha mãe. Olhou para uma árvore dentro do hospital de Milho Ribas, São Paulo, uma árvore bem grande, disse, Jesus, Senhor, Tu criou, Tu cuidou dessa árvore, ninguém joga água nessa árvore. Senhor, cuida da minha filha, pelo amor de Deus, não deixa acontecer nada, nenhum dos três, livra ela, Senhor, põe ela livre, sã, Senhor, na terra, Senhor, Teu nome vai ser glorificado. Oh, glória a Deus. Minha mãe chorou muito, sofria muito. Até os vizinhos davam dinheiro para ela fazer visita para mim. Chegava alguém, dava dinheiro na mão dela, vai fazer visita para tua filha no hospital. Nem dinheiro ela tinha. Santo Deus, como a minha mãe sofreu para cuidar de mim. Glória a Deus e todas minhas irmãs. Louvo e agradeço a Deus. Quando ela tinha um dia, ela estava já ali no hospital para me visitar. E ela estava no vidro do hospital de Milho Ribas. Ali a gente estava separado, porque ali em Milho Ribas, quem tem meningite é contagioso, tinha que ser tudo separado. Ali eu acordei e vi minha mãe no vidro olhando para mim. E eu disse, mãe, foi a primeira pessoa que eu vi quando eu acordei. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Ali a minha mãe me viu falar, mãe, comecei a chorar, chamei ela. E ela correu no corredor e falou, doutor, minha filha está falando, minha filha já me viu, minha filha me reconheceu. Aí veio os médicos, tudo. E aí falou para a mamãe, vai para casa que a gente vai cuidar dela. A senhora já sabe que ela saiu da UTI, ela acordou, já uma boa notícia. Agora a senhora vai para casa que a gente vai cuidar dela. Vamos ver o que vai acontecer. Mas pode ir para casa. Aí a minha mãe foi para casa, feliz, contente. Ela falou, não sei, ela me conheceu. Ela foi embora dando glória a Deus. Os médicos me pôs no quarto. Quando chegou a noite, eu peguei, chegava umas 5 horas da tarde, chegou uma enfermeira. E eu cheguei na enfermeira e falei, eu quero gelatina. Quando deu 6 horas, chegou um médico. Eu falei, doutor, eu quero gelatina. Chegava outros médicos e falava, eu quero gelatina. Assim foi, até 8 horas da noite. Mas Deus sabia, Ele estava esperando eu dormir para me dar gelatina. E eu adormeci. Quando eu acordei, uma médico, enfermeira me chamou. Madalena, e eu acordei. A sua gelatina está aqui. Eu estava dormindo com um sono tão grande que eu comia gelatina dormindo.
Eu comia gelatina dormindo, uma bandeja, muita gelatina, tinha uma travessa de gelatina, né? Deus preparou aquela bandeja de gelatina, comi dormindo mesmo, tanta vontade que eu tinha. Aí, no outro dia, veio 2 médicos e uma enfermeira, olhou para mim e falou assim, ó, você comeu gelatina? Eu falei, sim, já comi. Eu estava dormindo, comi dormindo. Eu estou contente, doutor, obrigada. Ele olhou assim, olhou para o médico, olhou para a enfermeira e falou, parabéns para você. Você está cuidando dessa menina? Essa menina está boa. Essa menina vai ter alta logo. Vamos chamar os médicos, mais médicos para fazer pergunta para ela. Chegou mais médico, chegou uns 5 médicos e perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, quantos irmãos você tem? Eu falava, como é que chama tua mãe? Eu falava, lembrei de tudo. Quando chegou minha mãe, o médico falou, ela está de alta. E quando chegou o médico que cuidou de mim, que me recebeu, quando eu estava em coma, ele atinou como ele ia cuidar, mas Jesus cuidou, Jesus entrou, Jesus fez um milagre e o nome de Deus está sendo glorificado. Ele ganhou os parabéns, ganhou um parabéns para todos os médicos, deu parabéns para ele e ele teve até palestra, como ele me cuidou, como ele fez, que medicamento que ele usou, mas é tudo Deus, para levantar a cabeça daquele médico, também por nome de Deus ser glorificado, porque toda a honra e toda a glória é dada ao meu Pai que está no céu. Louvo a Deus por isso, irmandade, por muitas as obras, muitos milagres. Eu não tive sequela nenhuma, só que eu estudei até 4º ano. Não podia mais, porque minha mente não ajudava eu ir para frente, né? Eu estudei mesmo para ler e escrever e nada mais. Graças a Deus. Louvo e agradeço a Deus por isso. Deus abençoe, irmandade. Eu vou contar mais obras, vou ter que parar. O meu celular vai travar. Continuação dessas obras, desse milagre. Conforme eu fui dormindo, né? Meu pai tirava a gente para fora, punha a gente, minha mãe, meu irmão, eu. Aí até dormia no quintal, irmandade, porque meu pai plantava milho, o milho ficou tão alto, a minha mãe cansou de pedir para os vizinhos para dormir, cansou de pôr até para a igreja, pedir para abrir a igreja para dormir. Ela chegou a dormir no quintal mesmo, lá atrás do milharal, para o meu pai não achar ela. E eu peguei aquela friagem, porque minha mãe, por mais que ela me cobria, por mais que ela me protegia, eu era pequena, eu peguei friagem e deu reumatismo no sangue. E afetou muito, inchou minha mão, começou a inchar meu pé, começou a inchar. E eu com mais ou menos 11 anos, e começou a afetar, comecei a dar parada cardíaca. E aí, nesse meio, eu já sabia orar, eu já sabia ver os milagres que Deus estava fazendo na minha vida. Eu via Deus me curando, eu via Deus trabalhando, eu via Deus me protegendo. E ali, minha mãe recebia os irmãos da igreja em casa, que é de outra de igreja, vinha me visitar. Ali eu ia para a escola dominical, eu sabia orar o Pai Nosso, eu comecei a cantar e comecei a seguir as coisas de Deus, porque eu vi o milagre de Deus, eu via Deus trabalhando na minha vida, né? E aí eu fui ser crente já desde pequena. Eu peguei com Deus desde pequena. O pastor ia lá e me buscava para ir para a escola dominical, né? As irmãzinhas me buscavam e ali fiquei aquele compromisso de agradecer e orar e agradecer todos os dias da minha vida. E aí, irmandade, eu orava. Quando eu fazia aniversário, era dia do meu aniversário, eu chegava na igreja, eu falava, Deus, hoje eu estou fazendo aniversário, meu Deus, dá um presente para mim, Senhor. Meu Deus, me presente. Dá um presente do céu para mim. Salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos. Dá esse presente para mim, Senhor. Louvo, agradeço a Deus. A minha simplicidade
Quando eu era pequena, eu orava dessa maneira, pedia o presente de Deus para salvar meu pai, minha mãe, trazer paz naquele lar. Todo ano eu pedia para Deus esse presente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvo e agradeço a Deus, irmandade, que eu comecei a ser crente. Nesse meio, eu ficava internada por causa do reumatismo no sangue, um infarto. Eu tinha já infarto, já senti um infarto, o coração infartava e eu ficava internada. Eu evangelizava já a vizinha de cama, eu ia para outro quarto, falava que Deus cura, eu já falava que Deus, eu já evangelizava já. Eu falava, olha, eu tive meningite, hoje eu estou boa, você está aqui, mas você vai ficar boa, eu também vou para casa. E eu estava ruim, bem doente mesmo. Fui para casa, sabe por quê? Porque o médico me desenganou. Ele falou, olha, não tem jeito, não tem cura, vai para casa, leva a tua filha, falou para a mamãe, para o meu pai. O meu pai já me acompanhava, porque meu pai via a minha luta, a minha prova, Deus entrava nele, porque conforme minhas orações, o Senhor ia entrando na vida do meu pai. Aí minha mãe levou para casa, eu desenganada do médico. Fiquei com aquela sequela muito grande de reumatismo no sangue. Nesse meio, a minha mãe recebeu, outra obra também, minha mãe recebeu um bolo. Minha mãe recebeu um bolo e todo mundo, ninguém tocava. Ninguém tocava. A geladeira era sempre cheia, mas aquele bolo ninguém tocava. E eu não sabia. Todo mundo dos meus irmãos sabia, menos eu. Aquele bolo era para minha mãe, entregou para minha mãe. Mas eu fui comer. Eu não sabia, eu falei, olha, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, ninguém comeu aquele bolo bonito, confeitadinho, um pedacinho pequeno. Aí eu peguei, cheguei da escola. Minha mãe, eu acho que estava no médico, algum irmão meu, ela coitadinha só vivia em médico com um, com o outro. E eu peguei, cheguei da escola, peguei aquele bolo e comi. Quando eu comi, irmandade, era feitiçaria, com feitiçaria para minha mãe morrer. Era uma das amantes do meu pai. Uma das amantes, porque meu pai tinha muitas amantes. E uma queria meu pai de todo jeito, uma bonitona loira. E aí entregou aquele bolo. E a minha eu comi. Fiquei com um bicho no estômago. Aquele bicho crescia de uma maneira que eu não podia caminhar. Eu tinha que comer meio-dia para o bicho parar de me morder. Ele mordia meu estômago. Ele mordia meu estômago quando estava com fome. Então, irmandade, foi uma luta muito grande. Aí a minha mãe me levava para o médico, o médico falou, me fez endoscopia, o bicho pulou do estômago, aquela, aqui fala goma, né? Lá fala borracha, a borracha da endoscopia no estômago voou para fora. Eu vou parar um pouco porque vai travar o celular. Verdade, continuação. Aquela borracha voou. O médico falou assim, não, a senhora vai levar essa menina na igreja. A senhora tem que benzer essa menina. A menina não, essas coisas não é para nós. Desse jeito, desenganou assim, de frente, assim. Mandou para casa na mesma hora, pôs a minha roupa e eu fui pior para casa do que eu fui para o hospital. Voltei dobrado pior. Segunda vez desenganada, com reumatismo e esse bicho no estômago. Ele falou, isso não é para nós, isso é coisa de espiritual. E aí, irmandade, minha mãe levou, começou a cuidar de mim, não conseguia cuidar direito. Ela entrou em aflição, entrou em tristeza, entrou em vários filhos, né? Vários filhos, já tinha seus 8 com meu irmão Moacir, né? 7 do meu pai, que ela tinha de outro relacionamento. Ela estava cansada, e eu internada, ela coitadinha já estava cansada. Aí falaram para ela, tem uma igreja assim, de uma irmã que ora, muito bom, vai lá, ora com ela, quem sabe Deus liberta a tua filha. Ela foi, peguei o ônibus, mas olha, não conseguia caminhar.
O ônibus balançava, o bicho acordava e me mordia o estômago. E eu não sabia nem o que fazia. Eu fechava o olho assim, agarrava na barriga, apertava a barriga para ver se ele parava de me morder. Quando eu cheguei dentro da igreja, minha mãe sentou, eu sentei. Aí a pastora pegou e falou assim: quem quer contar alguma obra, algum testemunho ou cantar um hino, vem aqui na frente. E eu, Irmandade, eu levantei. Minha mãe falou: meu Deus, minha filha está morta. Minha filha está morrendo, ela está delirando. Porque essa menina, como é que ela vai cantar ou contar o quê? Que essa menina saiu do hospital desenganada. Não podia nem conversar comigo no ônibus até aqui. Irmandade, cheguei na frente e falei: a paz do Senhor. Eu saí do hospital tem 3 dias. Eu vim para essa igreja. Eu já peço oração em nome de Jesus, que eu estou desenganada dos médicos. Mas eu sinto de Deus de cantar um hino para a honra e glória de Deus. Cantei um hino simples que eu aprendi na igreja dominical de criança. Cantei aquele hino assim de criança. Cantei na humildade, na simplicidade, na pureza. Glória a Deus. Deus é daquele que é simples. Deus opera na humildade, Deus opera na simplicidade. Glória a Deus. Aí eu terminei aquele hino, falei: Deus é bom, Deus abençoe essa irmandade. E eu sentei. Terminou aquele culto, veio a palavra. Foi tudo muito bonito. Eu saudei as irmandades, saudei a irmã. Fui embora. Quando eu fui embora, minha mãe falou assim: ó, tem que pegar 2 ônibus. Um até a cidade até a nossa casa. Eu falei assim: quantos minutos até a cidade? Ela falou assim: 10 minutos. Eu falei: não, 10 minutos eu ando. Ela falou: não, filha, você veio chorando dentro do ônibus. Você não pode nem se mover, você não caminha direito. A mãe sabe como é que você está. Eu falei: não, mãe, eu vou conseguir sim. Eu senti assim um alívio, leve. E fui andando. Minha mãe foi olhando assim, ficou espantada. Aí quando eu cheguei para pegar o primeiro ônibus aqui na cidade, eu falei: mãe, eu fui curada. Olha, não sinto nada. O ônibus balançava, né, naquela lombada assim. Eu falei: mãe, Deus matou o bicho. E realmente, verdade, pus o bicho na bacia do banheiro, morto, naquele hino, naquela simplicidade, naquela humildade. O Senhor matou o bicho. Eu estou aqui glorificando a Deus, estou liberta, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aí do outro lado, ouvindo, você irmã, você ouvinte. Deus, Ele é poderoso, Ele entra onde ninguém entra, Ele abre a porta, Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Ele ressuscita os mortos. Aleluia. Ele entra no UTI, aonde ninguém entra. Aleluia. Ele entra dentro de nós e cura, liberta, mata os micróbios e levanta o abatido. Aleluia. Louvo e agradeço a Deus por muitas obras, muito milagre. Tenho mais milagre, mais obra para contar. Meu celular vai travar. Deus abençoe.